Bom dia, paz do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo escreveu uma carta de Romanos. De Romanos, no capítulo 1, sobre os dias que estamos vivendo. A própria palavra de Deus o apóstolo Paulo escreveu sobre os tempos atuais que estamos vivendo hoje. Jesus tinha alertado no Evangelho que esses dias chegaria. Mateus capítulo 24, versículo 12, fala que se por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar, de quase todos. Que estamos vendo hoje, presenciando na humanidade, tudo é por causa do pecado. Tudo por causa do pecado. A própria palavra de Deus fala: quando se multiplicar a maldade, o amor de muitos vai se esfriar, de quase todos. Estamos na última hora. João escreveu: estamos diante da última hora. Muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Vem o anticristo. Estamos presenciando as profecias bíblicas se cumprindo. E o povo não acorda. O povo não abre os olhos. E a própria palavra de Deus fala, em Mateus 7, versículo 13, que as pessoas iam correr para a porta larga. E essa porta larga leva ao inferno. A própria palavra fala que Jesus falou isso. Vamos expor essa carta a Romanos, do capítulo 1. O que Paulo escreveu estamos vivendo hoje. Romanos 1, versículo 16. Porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, também para o grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Esse apóstolo, se você ler Atos dos Apóstolos, fariseu, e ele fala que ele era o mais zeloso de toda a lei. Ele matou cristãos, perseguiu, tentou calar a igreja. Só que Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco. E aquele Saulo, que depois se chamou Paulo, foi um dos maiores pregadores do Novo Testamento. Foi um dos maiores missionários. Escreveu quase todo o Novo Testamento. Ele foi cheio do Espírito Santo. Por isso que ele falava, ele começando aquela carta, falando que não se envergonhava do Evangelho. Não se envergonhava, porque é o poder de Deus. As Escrituras que contêm o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Não adianta as pessoas querer mudar a cultura, mudar a economia, trocar de política, de políticos. Não é os políticos, e sim o caráter do ser humano, que é só o poder de Deus para mudar. O que tira o homem do pecado, da lama do pecado, o que tira o homem da sua corrupção é o Evangelho. Não é você escolher político, não é você querer se infiltrar na cultura, como as igrejas evangélicas estão querendo. Tentaram se infiltrar na cultura, tentaram colocar políticos no Congresso, para tentar mudar, não consegue, porque esse falso evangelho não tem poder para transformar. Engraçado que é o mundo que entrou dentro dos templos, o mundo entrou dentro das igrejas, o mundanismo. As igrejas são mundanas. Carnaval gospel, show gospel, igreja gospel, negras, tudo isso não resolve.
não tem poder. Não tem poder de Deus. O que tem poder é a explanação das Escrituras. O que muda o caráter do ser humano é explicando as Escrituras e ele colocando em prática. Por isso que ele falou que não se envergonhava. Porque aquele poder que mudou Paulo. Paulo era um assassino. Ele era um homem com cartas do governo e do sinédrio. Estava indo para perseguir os crentes. Ele consistiu na morte de Estevão. Segurou a capa dos homens. E o que mudou esse Paulo foi o poder do Evangelho. O que mudou esse Paulo foi o poder de Deus. Por isso que ele não se envergonhava. O que vai tirar você da cachaça, do adultério, do cigarro, da imoralidade é o Evangelho. Da idolatria é o Evangelho. É o poder, o verdadeiro Evangelho. E Jesus falou em João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a verdade das Escrituras. Por isso que ele fala que é salvação, primeiro para o judeu, depois para o grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo vive pela fé. É pela fé na palavra. Você não precisa carregar estátua, você não precisa ver para crer. Jesus falou para a multidão, para os discípulos: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. O próprio Jesus falou isso. Mas as pessoas querem ver para crer. Você precisa ter fé. Nesses últimos dias, antes da volta de Jesus, no princípio das dores, o que vai contar hoje é a fé. Lucas 18:8. Jesus falou: quando ele voltaria, não encontraria fé na terra. Não ia crer mais no poder de Deus, nem nas Escrituras. Há 60 anos, 70 anos atrás, fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos com as igrejas evangélicas. E eles perguntaram se os pastores acreditavam na Bíblia. E os pastores, 70% dos pastores não acreditavam nas Escrituras. Perguntou se eles acreditavam que o inferno existe. 90% falou que não acreditava. Falava que Deus de amor não ia mandar ninguém para o inferno. Nisso foi escrito um livro que infiltrou nas igrejas muitos anos atrás, de um escritor chamado Rob Bell, O Amor Vence. E nesse livro vários pastores recomendaram para os membros. E esse autor humanista escreveu falando que Deus não criou o inferno, que ninguém vai para o inferno, que no final todos vão ser salvos, que tudo é amor, que Deus aceita do jeito que nós é. Deus ama o pecador. E nisso foi se infiltrando nas igrejas. Esse livro desse autor, Robel, O Amor Vence. Nisso começou a surgir as igrejas coach. Isso começou a se filtrar. E o ateísmo começou a tomar conta das igrejas. Relativismo, humanismo. Com isso o poder de Deus, foi tirado para entrar a incredulidade dentro dos templos. Não existe fé mais nas igrejas. Isso há 70 anos atrás fizeram essa pesquisa. Imagine hoje,
como a apostasia aumentou. E Paulo que alerta a nós hoje: se você quer ser livre do pecado, se você quer ser um homem santo, uma mulher santa de Deus, você precisa abandonar seus pecados e crer nesse poder desse evangelho. As igrejas não pregam mais as escrituras. O que prega hoje são devocionais de pastores, de líderes, livros mais livros, tudo filosofia humana, tudo que o diabo quer: cauterizar a mente das pessoas. E esse Paulo escreveu em 1 Timóteo capítulo 4, no versículo 1 e 2, ele fala, sabe, expressadamente, que o Espírito Santo afirma que muitos apostatarão da fé nesses últimos dias, darão ouvidos a espíritos enganadores e doutrina de demônios, tendo a mente cauterizada por homens que falam mentira. É o que está acontecendo hoje, é o que estamos vivendo hoje. A própria palavra de Deus se cumprindo hoje, para os tempos obscuros que estamos vivendo. São espíritos, são demônios enganadores. Onde eles estarão? Pregando para as pessoas nos altares, pregando doutrina de demônios e afastando o verdadeiro crente da palavra. As pessoas acham que o diabo vem de capa e chifre e um rabo grandão. As pessoas acham isso. Não. A Bíblia fala que ele se transforma em anjo de luz. A Bíblia fala que o diabo se transforma em anjo de luz. Ele se transforma num pastor, pregando doutrina de demônios. Ele está transfigurado num padre, num guru, num líder religioso, com aparência de piedade. Foi que Paulo escreveu, tendo aparência de piedade. Não é se admirar que até os teus ministros se transfigurem em ministro de justiça. O diabo vai transformar-se num pastor, num líder, e os seus obreiros em obreiros de justiça, para enganar as pessoas. Por isso que é só o poder do evangelho, só o poder. Eu li um testemunho de um satanista, ex-satanista, e ele falou que os satanistas se infiltraram na igreja há 30 anos atrás, e eles eram para se juntar na liderança, e o primeiro papel deles foi tirar a oração da igreja, depois foi tirar a pregação do evangelho, e eles começaram a colocar teatro, começaram a colocar shows no lugar das pregações e da oração. E aqueles líderes que se fantasiaram em obreiro, como Paulo fala em 2 Coríntios, no capítulo 11, começaram a minar a igreja, e eles começavam a falar em línguas estranhas, mas não eram línguas estranhas, e era ali o aramaico. E quando eles falavam em aramaico, eles amaldiçoavam e lançavam maldições dentro das igrejas. E as pessoas gritavam, é o batismo do Espírito Santo, e começavam a rodar no templo. Só que se esqueceram que ali eram satanistas, se infiltraram dentro da igreja, e acabou com o poder do evangelho ali dentro. Tudo isso que eu estou falando, tudo isso já aconteceu, já se cumpriu dentro dos tempos. E só cego, com mente cauterizada, que não enxerga.
Versículo 18: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos. Por meio da sua injustiça, suprimem a verdade, pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus o manifestou. A ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade do ser humano, contra toda injustiça, e suprimem a verdade pela injustiça, trocam a verdade pela mentira. O que se pode conhecer, Deus manifestou, porque Deus o manifestou. Deus manifesta para a sua humanidade, para a criação. Deus está procurando verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. E a própria palavra de Deus fala que a ira de Deus está nessa humanidade. A ira de Deus se revela dos céus contra essa humanidade, que estão trocando Deus para adorar os demônios, estão trocando o verdadeiro Deus para adorar os espíritos enganadores. Quando você troca as escrituras, que é verdade, por outras coisas, você está entrando debaixo da ira de Deus. Ele manifesta através da criação. Ele enviou o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua divindade claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus fez. Por isso os seres humanos são indesculpáveis. Quem criou os céus e a terra? Quem criou eu e você, os animais? Foi Deus, não foi homem. Os atributos invisíveis de Deus estão na humanidade. Seu poder, sua divindade, claramente se reconhece no mundo. O ar que respiramos foi Deus que deu. O pão de cada dia, a beleza da criação, tudo foi Deus e manifesta para a gente conhecer esse verdadeiro Deus. Está claramente. Desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus fez. Deus falou, disse: haja luz e houve luz. Faça animais e a terra produziu animais. Fez separação entre as águas da terra, fez o universo, as estrelas, fez o sol, tudo com a força da palavra dele. Ele diz: haja luz e houve luz. Está manifesto. Provérbios capítulo 8. Olha que Salomão escreveu a respeito da criação, que as pessoas ignoram. Provérbios 8, versículo 22. O Senhor me possuía no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas. Fui estabelecido desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da criação. Nasci antes de haver abismo, quando não havia fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver as colinas, eu nasci. Deus ainda não tinha feito a terra nem os seus campos, nem sequer o princípio do mundo eu estava lá. Quem estava lá era Jesus, o Filho de Deus. Quando preparava os céus, quando Deus traçava os orientes sobre a face do abismo, um arquiteto, um pedreiro,
Quando ele vai construir uma casa, ele mede com sua fita os metros que ele deve construir. E Deus estava traçando os orientes, traçava os céus sobre a face do abismo. Deus é o único que sabe quantos metros, quantos centímetros tem o universo. Esse Deus traçou os céus e orientes da face do abismo. Como que eu posso acreditar em homens, render glória a homens, não esse Deus que criou essa criação maravilhosa? O homem nunca conseguiria chegar até do outro lado de uma ponta a outra. A história fala, se o homem pegasse, o cientista falou, um foguete e viajasse até o último final do universo, e fosse mais rápido que a velocidade da luz, ele demoraria bilhões de anos para chegar lá. Porque o ser humano é criatura, criado. A Terra é o centro do universo. Isaías fala. A Terra é o umbigo do universo. É o centro. E esse Jesus, Salomão profetizando sobre Jesus, eu estava lá quando ele firmava as nuvens em cima, quando estabelecia as fontes dos abismos, quando fixava o mar seus limites, para que as águas não transgredissem as suas ordens, quando ele compunha os fundamentos da terra. Eu estava lá com ele, ele é seu arquiteto, Deus o Criador e Jesus o arquiteto, o Filho de Deus. Dia após dia era a sua alegria, me divertindo o tempo inteiro na sua presença, me divertindo com o seu mundo habitável. Achava minha alegria os filhos dos homens. Daí a grandeza de Deus, que Deus criou. Por isso que a justiça de Deus, seus atributos, se reconhece claramente na humanidade, na criação, por meio das coisas que Deus fez. São indesculpáveis. Um ateu virou para mim 2 anos atrás, falou assim: eu não acredito que Deus criou a terra, porque Deus não existe. O nada criou nada. Eu falei: então tá bom, eu vou pegar, colocar num caminhão ovo, farinha, colocar leite e tombar esse caminhão. Olha que esse caminhão tombar, nasce um bolo. Não existe. Por trás de uma criatura tem o Criador, e Ele é o Criador dos céus e da terra. Engraçado que Tiago fala que os demônios não são ateus, sabia? Os demônios não são ateístas. Os demônios creem e tremem. Os demônios creem que existe um Deus. Os demônios tremem diante desse Deus. Os demônios chacoalham as pernas diante desse Deus Criador. E o ser humano falando que Deus não existe. Isso é uma blasfêmia. Isso aí é mente cauterizada pelo diabo. São indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. E o seu coração insensato deles obscureceu. Dizendo-os que eram sábios, se tornaram tolos. Trocaram a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes aos seres humanos corruptíveis, aves, quadrúpedes e répteis. Conhecem Deus, sabem que Deus existe,
Mas a palavra fala que não glorificaram Ele. Não glorificaram esse Deus verdadeiro. E a palavra fala, não deram graças. E o raciocínio da humanidade hoje obscureceu. Anularam. Amar Deus de todo o coração, de todo o entendimento. Se insensato, tornar insensato. Dizendo-se sábios, se tornaram tolos. Estudam, faculdades mais faculdades, para virarem ateus, agnósticos, virarem satanistas, virarem todo tipo de adoração ao diabo, cauterizando a mente, não adorando o verdadeiro Deus, que é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Dizendo-se sábios, se tornaram tolos. Trocaram a glória de Deus por imagem de ser humano, de répteis, de aves, de quadrúpedes. O mundo está debaixo de idolatria, feitiçaria. É imagem de escultura para todo lado que a religião coloca. É imagem de Aparecida, imagem do Cristo morto, imagem de boi, de cavalo. Na Índia, deuses e mais deuses. Trocaram o Deus verdadeiro, o Deus invisível, o Deus desconhecido, que esse Paulo fala em Atos 17. A Bíblia chama de tolos aqueles que trocam esse Deus das Escrituras pelo Deus dos homens, pelo falso Deus que atua hoje. E Paulo fala que é o Deus desse século. O Deus desse século é o diabo, e ele cegou as pessoas, cegou o entendimento. Por isso que as pessoas não conseguem ler Bíblia. Começa a ler Bíblia, fica com dor de cabeça. Começa a ler Bíblia, começa a passar mal. Começa a ler Bíblia, dá sono. Começa a ler Bíblia, não consegue entender nada. Sabe por quê? Porque está acumulada a mente de lixo do mundo. E não consegue obter essa armadura de Deus para resistir o dia mau. São tolos. A Bíblia chama. Estamos no cumprimento de Romanos 1. Estamos vivendo a profecia de Romanos 1. Salmos capítulo 14. O salmista escreveu também dos dias atuais. Olha o que o salmista profetizou. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. São corruptos e praticam abominação. Não há quem faça o bem. Como Paulo chamou aqueles que não acreditam em Deus de tolo, o salmista fala assim: diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Deus chama, o salmista chamou as pessoas de tolas por falar que Deus não existe. São corruptos e praticam abominação. Não há quem faça o bem. Olha o aumento da maldade. Um homem pegou a arma, entrou no bar e matou mulheres, crianças e homens a queima-roupa, sem piedade. Um homem vira e estupra uma criança, sem piedade, um bebê. Isso é o ser humano está caminhando. Uma mulher trai o marido e entra dentro de casa como se nada tivesse acontecido. Beija os filhos, mas vive com o amante no escondido. O marido vai e trai a esposa e vive normalmente dentro de casa.
enquanto vive traindo a esposa, perdeu o respeito para as coisas sagradas. Estão perdendo o respeito. E Deus está irado com essa geração. Tudo isso está se cumprindo, o salmista falou. Não há quem faça o bem, todas as coisas abomináveis. Um pastor que fala que defende o aborto, mas manda a amante abortar, para não vir o escândalo. Um pastor que sobe no altar e fica arrancando dinheiro das pessoas mais pobres para enriquecer. Isso aí é amor de Deus. Isso é o que o mundo está caminhando. O mundo está caminhando para isso. O ateísmo, o humanismo, esse falso evangelho está tirando as pessoas a moral. Como que as pessoas querem ir para o céu vivendo no adultério, na prostituição? Oséias capítulo 4, versículo 1 fala que Deus tem uma contenda com essa geração, porque o que prevalece é furto, adultério, prostituição, engano, mentira, assassinato, arrombamentos, porque não querem ter conhecimento de Deus, conhecendo Deus, mas não renderam graças. Tudo isso a palavra de Deus fala em Salmos 14. Não há ninguém que faça o bem, são corruptos, praticam abominação, e do céu Deus olha para os filhos dos homens, para ver se alguém tem entendimento, se alguém que busca Deus. Deus está no céu olhando, Deus está contemplando a humanidade, buscando entre os filhos do homem, se alguém busca a Ele. Mas o pior é que estão buscando os demônios, estão adorando os ídolos, imagem de Maria, Aparecida, homens, políticos, e Deus do céu olhando, se há alguém que faça o bem. Todos se desviaram, juntamente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há um sequer, Deus falando. Será que não entendem nada? Todos eles praticam iniquidade, que devoram meu povo como se fosse pão, que não invocam o Senhor. Os corruptos calam a boca dos justos. O que prevalece hoje é a mentira. O que é errado, o que é errado tem valor. É o que está acontecendo hoje. Os que pregam a verdade, os ímpios procuram devorar como pão. O falso evangelho procura calar o verdadeiro. Só que a palavra de Deus fala, que Jesus falou assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja verdadeira. Não é católica, não é evangélica. Contra os verdadeiros cristãos que pregam essa mensagem de vida em santidade no meio de um povo corrupto e perverso. Por isso Deus entregou pelos desejos do coração deles, para desonrar os seus corpos em si, trocar a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Qual bendito é para sempre, amém. Por não quiserem adorar esse Deus, por não quiserem crer no Filho dele, Deus entregou ao coração e os desejos deles, para a destruição dos seus corpos. Sabia? Não querem Jesus, não querem santidade, Deus deixa se autodestruírem. A pessoa não consegue sair do pecado, coloca a idolatria, imagem e escultura, e Deus vai deixando os demônios entrar dentro de casa. Começa a vir a diabetes, a depressão,
o espírito de suicídio, a bebedeira, o adultério, o homossexualismo, começa a entrar. Tudo isso por infiltração da mídia. Tudo isso porque abandonaram o Evangelho, abandonaram o conhecimento de Deus. Pois eles trocaram a verdade de Deus, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, que é bendito eternamente para mim. Foi o que fizeram. Estão trocando o poder do Evangelho, das Escrituras, para servir os homens, para servir os ídolos, para servir os demônios. O que fizeram no carnaval? Fizeram um carro alegórico de um demônio gigante, e almas saindo do túmulo, em consagração aos Exu, aos demônios, aos orixás. Trocaram Deus para fazer culto a demônios no carnaval. E a festa do carnaval começou na Mesopotâmia, antigamente, há muitos anos, milhares de anos atrás. O rei escolhia um prisioneiro, e durante esses 3 dias, esse prisioneiro ficava no lugar do rei. E ele era liberto e ficava no lugar do rei durante 3 dias. Ele poderia fazer o que quiser. E esse prisioneiro pegava, comia dos melhores banquetes, fazia sexo à vontade com as melhores mulheres, mandava matar quem ele queria. Durante 3 dias ele fazia o que queria. Só que depois que acabavam os 3 dias, ele era morto. E ele não sabia. É assim o carnaval. É a sensação de liberdade durante 3 dias. As pessoas pecam, fazem o que querem. Só que se esquece, depois de 3 dias, vem a quarta-feira de cinzas, e ele vira cinza. Assim é o diabo. Você tem uma sensação de liberdade, que você transforma em libertinagem. E aí você faz e acontece. Chega na quarta, muitos se suicidam, porque faziam o que queriam, deram entrada para demônios entrar dentro do corpo, invocar as entidades. Era assim a cultura do carnaval. Ao deus Baco, que era o deus da bebida e do sexo livre. Culto a Baal Peor. Tudo isso a Bíblia fala que está se cumprindo. Trocaram Deus para adorar os seus desejos. Se nós não refrear essa carne, estaremos condenados ao inferno. Por causa disso, Deus entregou as paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural em relações íntimas por outro contrário à natureza. Da mesma forma também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometeram indecência. Homens com homens receberam a si mesmo a merecida punição do seu erro. Olha, a profecia se cumpriu. As mulheres teriam desejo por mulheres, homens por homens, por causa do pecado. Iria aumentar o homossexualismo, iria aumentar o desvirtuamento sexual, iriam propagar o engano. As mulheres deixariam de casar com homens para casar com mulheres, e homens com homens receberam a destruição do seu erro. Deus entregou essa geração. Vocês querem fazer sexo? Lhe faça. Vocês querem trocar de sexo? Deus falou, faça. Vocês querem fumar? Faça. Querem fazer acontecer? Faça. Só que serão destruídos. Vocês vão ser autodestruídos. Essa lei, essa palavra,
é lei para a gente, para refrear os nossos instintos naturais. Por isso o papel do diabo é arrancar as Bíblias, o papel do diabo é arrancar esse evangelho, propagando ideologias, de que o homem pode casar com homem, mulher com mulher. No princípio Deus criou homem e mulher, e falou: multiplique-se. Homem com homem não faz filho, mulher com mulher também não, porque é contrário à natureza. Esse dia chegou a geração de Sodoma e Gomorra. Hoje você falar que homossexualismo é pecado, você é processado. Mas como vão processar o anjo da morte? Como que um gay pode falar, quando ele estiver no leito da morte, vou processar o diabo, porque eu não quero ir para o inferno? Vão receber a punição do seu erro, a merecida punição, por não querer obedecer a palavra de Deus. Havendo desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus entregou um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Se você não tem prazer nas Escrituras, você vai praticar o que você não quer, que convém. Estão cheios de toda injustiça, perversidade, avareza, maldade. Estão cheios de inveja, geração de hoje. Homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem misericórdia. Embora conhecer a sentença de Deus, de os que tais praticam são passíveis de morte, eles não somente fazem, mas também aprovam os que praticam. Passíveis de morte. O salário do pecado é a morte. Você está vivendo de um jeito que o mundo quer, você está morto. Você já está morto diante de Deus. Jesus falou para a igreja de Laodiceia: tem nome de que está vivo, mas está morto. Diante do mundo você está vivo, mas diante de Deus está morto. Você que está no homossexualismo, você que está no adultério, na bebedeira, na idolatria, você está morto. Você está morto, e o salário do pecado é a morte. Você está se autodestruindo e descendo para o inferno. E esse Paulo escreveu também em 2 Timóteo 3, mas você precisa saber disso, que nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis. Nos últimos tempos virão tempos difíceis. Estamos vivendo em tempos difíceis, tempos trabalhosos, onde as Escrituras cada dia mais se cumprindo em cada detalhe. Pois os seres humanos seriam egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus, tendo forma de piedade, mas negando entretanto o poder dela,
Isso tudo é o que está acontecendo hoje. O que eu faço para sair disso? O que eu faço para sair dessa condenação? Como que eu posso sair dessa ira de Deus? Como que eu posso sair do cumprimento de Romanos 1? Como que eu posso abandonar o homossexualismo? Abandonar o adultério? O ateísmo? Quais são os remédios? Você pode estar pensando. A Bíblia dá o remédio. A Bíblia dá o antídoto. A Bíblia dá a vitamina para você sair dessa mente cauterizada, desse evangelho Nutella, desse falso evangelho, dessas igrejas coach que pregam um falso evangelho. Por isso que as igrejas hoje estão vivendo cheias de pecadores, cheias de pessoas da vida errada, cheias de pessoas com evangelho de conforto. Vou dar o remédio para você tirar esse veneno da sua mente e do seu coração. Romanos 8. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pela lei do Espírito da vida em Cristo, Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Primeiro passo para você sair dessa mente cauterizada, desse mundanismo, é você crer em Jesus. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo, mas quem está sem Cristo está debaixo de condenação. Por isso que eu estou tentando tirar a condenação de você, porque a lei do Espírito da vida em Cristo, Jesus livrou você do pecado e da morte. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É isso que livra você debaixo da ira de Deus, debaixo dos pecados que esse mundo está cometendo cada dia mais. Porque que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho, em semelhança da carne pecaminosa, que no dia respeita ao pecado. Assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivêssemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A lei de Deus, ela não salva, ela mostra o pecado, mas Jesus veio e Ele salva. O que a lei não podia fazer, Jesus veio e fez, através do seu sacrifício. Os que vivem segundo a carne são inclinados para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam das coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, olha só, as obras da carne de Romanos 1, de Gálatas 5, produz morte. Por isso que Paulo falou: são passíveis de morte todos aqueles que praticam, e não só praticam, mas incentivam, são passíveis de morte. E aqueles que andam no homossexualismo, no adultério, na bebedeira, na idolatria, estão mortos. Porque os que andam na carne são morte, mas no Espírito é vida e paz. Por isso você tem que viver no Espírito. Espírito em verdade, com a palavra de Deus. Os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito, pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, o que estão na carne não pode agradar a Deus. Os que estão na carne não pode agradar a Deus. Por isso que é hora de você examinar as Escrituras. Estamos diante do fim dos tempos. Não
onde a palavra de Deus está se cumprindo a cada dia mais, e o povo está dormindo, está indo acontecendo as catástrofes, aumentando todo dia as guerras, as fomes, terremotos, o aumento do pecado, as igrejas apostatando e as pessoas acreditando que o mundo vai melhorar. Vai, o tempo está acabando. Corra para a palavra de Deus, porque o Evangelho é o poder de Deus. Contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar, e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu. Grandioso és tu, então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas são de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Busque a Deus, saia debaixo da condenação, entre pela porta estreita. O mundo está caminhando para o caminho largo. O mundo está caminhando, esse mundo está entesourado para o fogo. O que vai adiantar você ganhar o mundo inteiro? Está adiantando você trabalhar 24 horas, sendo que você vai ser condenado. O sentido da vida só vai se fazer para nós quando tivermos esse Jesus no nosso coração. Você precisa conhecer esse verdadeiro Deus. Você pode mudar de religião, você pode mudar de trabalho, pode ganhar muito dinheiro, mas não vai trazer felicidade. Uma pessoa falou para mim esses dias, está afastado do caminho do Senhor, vivendo na orgia, na bebedeira. Ele está no fundo do poço. E ele falou para mim: Manuel, eu daria tudo para ter a paz que você tem. Eu falei: essa paz foi conquistada na cruz do Calvário. Essa paz de espírito que eu tenho diante do mundo caído foi Jesus que me deu. Basta você voltar para Ele. Falei para ele. E ele mostrou os pulsos cortados, mas aos olhos do mundo ele era feliz. Tem várias mulheres, dinheiro, bebida. Eu falei: meu amigo, você trocou o Deus verdadeiro pelos seus desejos.
Você trocou o Deus verdadeiro pelo falso evangelho. E ele frequentou várias igrejas, principalmente as coaches, as igrejas negras, e nunca pregou para ele sobre o pecado. Você pode estar caminhando aí, mas diante da sua mente, você não é feliz. Porque para você ser feliz, antes você tem que ser santo. Santo diante de Deus. Buscar as coisas espirituais. Deus no céu está buscando. Salmos 14 falou: se há alguém que faça o bem, não ame o mundo, nem que no mundo há. Porque tudo que é no mundo, consciência da carne, dos olhos e soberba da vida. O mundo passa, vai passar, dinheiro vai passar, fama, riqueza, status, mas aqueles que obedecem a palavra vão viver eternamente. Cadê o dinheiro dos famosos que estão no túmulo hoje? Cadê? Cadê o dinheiro que a Maria Mendonça ganhou cantando sofrência? Os artistas famosos não levou. Obedeça o evangelho para você ser salvo.